Bem-vindo ao Electrified, eu sou Dylan Loomis. Quem não gosta de uma atualização pública do Full Self-Driving? De vez em quando, Elon disse que a Tesla está treinando um novo modelo de Full Self-Driving com cerca de 10 vezes mais parâmetros e uma grande melhoria na perda de compressão de vídeo. Provavelmente estará pronto para lançamento público no final do próximo mês, se os testes correrem bem. Isso seria no final de setembro, mas acho que todos nós devemos considerar esse prazo com cautela. Há algumas coisas rápidas para analisar aqui. Primeiro, isso vai substituir aquele modelo de parâmetro 4x que estávamos esperando anteriormente. No dia 10 de junho, Elon afirmou que há um modelo alfa mais avançado com 4 vezes mais parâmetros. Ao Hallmark dizer que receberemos a versão 10x, Elon respondeu: exatamente. Outra dúvida comum é sobre a perda de compressão de vídeo. O motivo é que a estratégia da Tesla tem sido fótons entram, dois controles saem. Em geral, acreditava-se que essa técnica não possuía compressão de vídeo. Pense, fótons brutos entram, ou seja, o que as câmeras veem vai direto para a saída, sem intermediários, impedindo qualquer compressão de vídeo. Eu sempre gosto de ouvir James Damon falar sobre isso. Ele afirmou que a contagem de fótons não é incompatível com compressão. Entendo que a contagem de fótons envolve não ajustar espaço de cor, contraste ou aplicar filtros de aprimoramento antes de enviar as imagens para a rede neural. A maioria dos sistemas de visão com rede neural faz pré-processamento antes de alimentar a rede neural, e a contagem de fótons da Tesla evitava todo esse tipo de coisa. Dica de memória: eschewing é remover. A contagem de fótons aumenta o processamento da rede neural, mas evita perder informações úteis. É um passo na direção do software 2.0, onde a rede neural faz tudo, e também é um sinal de que a rede neural está ficando tão boa que o filtro agora merece ser incorporado a ela. Entendo que incorporar significa que qualquer filtragem ou aprimoramento que a Tesla ainda faz e que está prestes a melhorar, agora integra diretamente a rede neural da Tesla, em vez de ser uma etapa separada ou intermediária. Mas no geral, nem mesmo James sabe especificamente onde a compressão de vídeo está acontecendo na Tesla. Como a compressão de vídeo se relaciona com a contagem bruta de fótons? Reflita sobre isso. Algumas gravações de vídeo apresentam quadros que mudam muito pouco entre si. A Tesla pode estar ficando melhor em agrupar certos pixels que têm valores semelhantes, então apenas as diferenças significativas são armazenadas ou transferidas, o que significa transferir menos dados, mas a Tesla faz isso de uma forma que mantém as informações mais importantes, e ainda são tecnicamente os fótons brutos, porque nada está sendo ajustado. Você também pode ver como uma linha do tempo. Primeiro passo: a Tesla captura todos esses fótons brutos. Mas antes de transmitir, enviar ou armazenar, esse mecanismo automático de compactação de dados entra em ação. Mas, novamente, o importante é que não seria uma etapa extra. Isso estaria embutido na rede neural da Tesla, apenas algo que acontece. Phil Basil, experiente no assunto, disse: também não acho que essas afirmações entrem em conflito, concordando com James. A interpretação de Phil é que a contagem bruta de fótons é realmente comprimida em um formato proprietário para transmissão à nuvem da Tesla, especificamente para fins de treinamento. Os dados brutos de 8 câmeras são enormes, tornando inviável transmiti-los por celular ou Wi-Fi devido ao tempo e custo. A Tesla provavelmente usa compressão com perdas para reduzir o peso, depois descomprime para uma representação bruta de fótons no treinamento, sendo outro modo de ver e mais um cenário intermediário. Mas talvez aqui sejam questões semânticas. E então Phil disse: inferência, o processamento em tempo real no carro sempre usa diretamente os dados brutos de fótons. Isso não é a compressão típica de vídeo do YouTube televisão. A Tesla provavelmente comprime os dados para transporte, mantendo boa parte da qualidade do sinal. Mas Phil disse que talvez realmente concorde com o que acabei de explicar. Ele disse: para deixar claro, estou fazendo uma suposição fundamentada. É possível que ele esteja falando sobre compressão dentro da própria rede neural. Em todo caso, acho correto reconhecer o uso de contagens brutas de fótons. Robert Scoble compartilhou suas expectativas sobre esse novo modelo 10x. Ele destacou avanços em evitar buracos e achar vagas em estacionamentos, identificar pontos de embarque e desembarque, aprimorar o planejador de rotas, escolher a faixa certa e evitar anomalias com mais eficiência. Elon respondeu que o objetivo é minimizar lesões, mas que também considerarão outros fatores. Se não nesta versão, então logo após. O problema é que não sabemos especificamente o que a Tesla vai priorizar nessa versão em relação às coisas que Roberto mencionou. Essa melhoria na compressão de vídeo é crucial, pois com 10 vezes mais parâmetros o modelo exigirá dados de alta qualidade para evitar alucinações. Só para você saber, aumentar 10 vezes os parâmetros não deixa o modelo 10 vezes melhor.
Não é assim que o escalonamento funciona em aprendizado de máquina. Não é uma escala linear que depende apenas do número de parâmetros que você tem. Resumindo, mais parâmetros te dão a capacidade de capturar situações mais complexas com mais nuances. Elon falou em final de setembro, então espero para o quarto trimestre. Para quem tem hardware 3, nada muda. A Tesla está focada em aprendizado não supervisionado para o inteligência artificial. 4 e então, quando isso acontecer, a Tesla vai decidir o que fazer com o hardware 3, assim que eles resolverem o não supervisionado no inteligência artificial. 4. A situação da Tesla na Alemanha é frustrante este ano em relação às vendas. Eu estava esperando que as coisas melhorassem até agora com o novo modelo X-U, mas isso ainda não aconteceu. Elon respondeu ao TOSV que estamos acelerando para colocar mais de 100 Teslas em transporte autônomo na Bay Area e permitir que qualquer um solicite uma corrida. Por lei, a Tesla não pode usar táxi ou carro de praça na Califórnia. Então, eu não acho que as regulamentações sejam um obstáculo para a expansão da frota da Tesla na Bay Area. Provavelmente está mais ligado à validação interna da Tesla. A Waymo possui cerca de 600 veículos na região, mas o mais interessante é quando Elon afirmou que estão trabalhando para liberar corridas para todos, tornando o serviço público. Mas sim, isso traz uma série de perguntas, como quais seriam os tempos de espera e a disponibilidade se toda a população pudesse baixar o aplicativo Tesla Robotaxi quando a Tesla tem uma frota de apenas 100 veículos. Vamos esperar para ver. Novos convites ainda são enviados em Austin. Não comentarei casos individuais. Saiba que novos convites devem ser enviados regularmente. Sim, há contrapontos ao que ocorre na Alemanha. Você pode escolher, como disse Tesla Coreia, a marca de carro importado líder em julho. O Model Y lidera as vendas de importados há 3 meses seguidos. E como o Roland mostrou em forma de gráfico, as coisas na verdade estão indo bem ano após ano para a Tesla em lugares como a Coreia do Sul. A Tesla destacou isso porque a Tesla Coreia teve seu melhor mês de vendas desde que entrou no mercado, com mais de 7.300 unidades vendidas em julho, principalmente o Model Y. Porém, em alguns mercados globais, esperávamos uma recuperação nas vendas com o novo Model Y, o que ainda não ocorreu como previsto. Isso aqui é um ponto fundamental para entender e compartilhar em conversas. Daniel Maguire, da ARC, afirmou que muitos comparam o Robotaxi ao transporte por aplicativo com motoristas, mas a oportunidade é bem maior. Nos principais condados dos Estados Unidos da América, apps de transporte somam só cerca de 3% das milhas rodadas por veículos. Mesmo em São Francisco, é apenas cerca de 13%. Pense grande, os robotáxis estarão por toda a parte. Sam Koras disse que Uber e Lyft representam apenas cerca de 1 a 3% das milhas percorridas por veículos e eles parecem onipresentes. Cathy Wood disse que nas áreas mais atendidas dos Estados Unidos da América, apps de transporte com motoristas somam cerca de 3% das milhas rodadas por veículos. No mundo autônomo, acreditamos que a Tesla dominará o transporte pessoal, convertendo veículos elétricos de baixa margem em um lucrativo serviço de software recorrente. Em resumo, à medida que os robotaxis se proliferam e os custos continuam caindo, o mercado total disponível para pessoas interessadas em transporte por aplicativo vai explodir. Isso provavelmente não vai acontecer de imediato, mas será a tendência nos próximos anos. Algo para ficar de olho no mercado de veículos elétricos chinês, Romotion disse que nos últimos meses surgiram vários obstáculos no mercado chinês com potencial para limitar a trajetória de crescimento das vendas de veículos elétricos no país. Em junho, o programa de troca da China foi pausado em várias cidades devido ao esgotamento da primeira rodada de financiamento nessas regiões. No passado, mencionamos o esquema em que veículos novos são registrados mesmo permanecendo não vendidos, além de outros pontos como a B Corp D reduzindo a produção em vários locais diferentes. É bom ficar atento, pois disseram que o mercado de veículos elétricos chinês costuma desacelerar no verão por causa da demanda e do clima. Curiosidade, só a província chinesa de Guangdong tem mais carregadores de veículos elétricos que todos os Estados Unidos da América juntos. Guangdong tem mais de 700 mil postos públicos de recarga para veículos elétricos, enquanto os Estados Unidos da América tinham cerca de 250 mil em julho deste ano. A população conta, mas isso foi só uma introdução para o próximo assunto. Lembra do programa federal de 7,5 bilhões de dólares americanos para instalar 500 mil carregadores públicos de veículos elétricos? Bem, avançando para hoje, esse programa está oficialmente sendo encerrado, tendo instalado 384 pontos de recarga. Sinceramente, nunca fui muito fã desse plano, já que os custos estavam previstos em mais de 100 bilhões de dólares no final. Mas o meu ponto é que essa política de vai e vem nos Estados Unidos está realmente prejudicando o consumidor no final das contas.
Jin Fan estava falando sobre o modelo mundial, que é simplesmente um sistema de inteligência artificial que cria esses ambientes dinâmicos e interativos com base em uma compreensão do, você adivinhou, mundo real. Aqui eles comentavam sobre um modelo global que cria mundos interativos via texto, com interação em tempo real a 24 quadros por segundo. Elon respondeu: a Tesla já possui isso há anos e usa para criar exemplos de treinamento incomuns. Considere colisões quase frontais. Mesmo com 8 milhões de veículos circulando, são necessários dados extras, pois carros mais seguros tornam situações perigosas muito raras. Sem surpresa, Elon afirmou que a Tesla também tem isso para o Optimus. Como Jim diz, isso é essencial para o treinamento de robôs humanoides. Jim afirmou que modelar o mundo para a robótica é muito difícil, pois controlar robôs humanoides e mãos de 5 dedos é bem mais complexo do que os simples comandos de direção nos jogos. O principal ponto é que esse método faz o aprendizado de robôs escalar com sonhos digitais em pixels, não com frotas de operadores humanos. Jin Fan trabalha com robótica na NVIDIA e IA, mas Elon está dizendo que a Tesla tem algo parecido com isso. Assista a este clipe rápido e entenda o necessário. Texto para a saída. Em resumo, eu diria que esses modelos de mundo estão em processo de transição de uma estratégia de criação de conteúdo em vídeo mais intensiva em trabalho, onde você aprende com vídeos e dados humanos, para uma que é mais, adivinha o quê? Impulsionada por inteligência artificial e baseada em prompts. Isso tornaria o treinamento e a coleta de dados muito mais eficientes. Esses modelos de mundo baseados em prompts e impulsionados por inteligência artificial são relativamente novos, pelo menos as versões avançadas que estão se tornando cada vez mais confiáveis. Isso não trará progresso imediato para o Optimus da Tesla, mas é motivo de animação para os próximos anos. Foram anunciados os vencedores da votação do Supercharger do segundo trimestre da Tesla. Você deve ter visto que Elon e a Tesla estão sendo processados novamente por acionistas que acusam a empresa de fraude de valores mobiliários por ocultar o risco significativo de que os veículos autônomos da empresa, incluindo o robotáxi, eram perigosos. Esta é uma ação coletiva proposta. Isso é sinceramente tão frustrante e tão fora de controle. Quero dizer, ouça o argumento deles. Afirmaram que Elon e a Tesla exageram repetidamente a eficácia da direção autônoma, inflando as perspectivas financeiras e o preço das ações da Tesla. Esses acionistas também estão irritados, porque, em uma ligação recente, a Tesla afirmou foco total no lançamento do robotáxi em Austin em junho. Eles se irritaram com a afirmação da Tesla de que sua abordagem de autonomia permitiria a implantação escalável e segura em várias regiões e usos. Então, se você não consegue ver como isso está literalmente acontecendo diante dos nossos olhos, eu realmente não sei o que essas pessoas estão vendo. E Elon disse o que todos nós já deveríamos saber: nunca são realmente os investidores. São sempre aqueles advogados de ações coletivas, você sabe, tentando tirar vantagem para pegar a porcentagem deles do veredito. Eles são a escória da Terra, as piores pessoas que já encontrei. Eu realmente nem quero dar importância para esses processos, mas quero que todos estejam cientes do que está acontecendo. Espero que a Tesla não tenha problemas para se defender desse novo ataque. Marco afirmou que a Frito-Lay está construindo outra estação de recarga para caminhões Tesla, agora com um grande conjunto de painéis solares. As autorizações foram enviadas há 2 meses para a instalação de 8 carregadores para caminhões no depósito da Frito-Lay em Rosenberg. Isso e painéis solares de 960 kW. E como deve ser o caso onde há energia solar, também há o Megapack. Os veículos de validação robotáxi da Tesla foram vistos em Temple, Texas. Fica mais ou menos no meio do caminho entre Austin e Dallas-Fort Worth. Fica a cerca de 1 hora e 15 minutos de carro, ou 70 milhas ao norte da área delimitada de Austin. Então a pergunta que deve ser feita é: quão cedo a Tesla poderá conectar cidades como Dallas, Austin e San Antonio? Caso você não tenha visto essa patente recente da Tesla que fala sobre tecnologia para o Roadster, e especificamente uma tecnologia que já foi banida pela Fórmula 1, a Tesla provavelmente usará saias retráteis e um conjunto distribuído de ventiladores para alcançar força descendente independente da velocidade. Enquanto isso, faz a transição suave entre configurações de vedação máxima por pressão e adaptações ao terreno para uso real. Em resumo, é uma maneira de criar força descendente para manter o veículo na estrada. Agora, assim que a Tesla realmente fizer a demonstração publicamente, teremos uma ideia muito melhor se eles realmente vão implementar essa tecnologia. Se necessário, podemos analisar essa patente mais a fundo. Saiba que é uma engenharia muito interessante. Ela só durou uma corrida antes de ser banida da Fórmula 1. E alguns nesse setor dizem que é uma das peças de engenharia mais fascinantes da história da Fórmula 1.
É interessante lembrar das conexões iniciais entre o design da Lotus e o Tesla Roadster, que até reutilizou algumas peças. A Lotus dominava a Fórmula 1 no fim dos anos 70 com sua tecnologia de efeito solo. Projetando saias laterais e assoalho para criar baixa pressão sobre o carro, a Lotus gerou grande força descendente sem elevar o arrasto. Assim, seus carros faziam curvas bem mais rápido que os concorrentes. Se você ainda não está animado com a demonstração do Roadster da Tesla, espero que isso te incentive. Tenho certeza que muitos já me ouviram dizer que não gosto de pesquisas, pois são fáceis de manipular. Não sou o único a pensar assim. Elon disse que pesquisas são propaganda. Quem atende telefone para desconhecidos? Recebemos os dados do segundo trimestre da Lucid. Tudo o que você precisa saber é que a receita do trimestre ficou um pouco abaixo de 260 milhões de dólares. Com receita de 260 milhões de dólares, a Lucid teve prejuízo líquido superior a 855 milhões. Esse número diluído foi pior no segundo trimestre deste ano em relação ao mesmo período do ano passado, quando o prejuízo líquido foi de 790 milhões de dólares. Mas de qualquer forma, não importa como você olhe para o Lucid financeiramente, é realmente mais do mesmo. E a receita da Rivian no segundo trimestre foi de 1,3 bilhão de dólares, enquanto o prejuízo líquido foi de 1,1 bilhão de dólares. E para os aprendizes visuais, eu sempre gostei deste gráfico do Asha comparando os lucros retidos da Tesla e da Rivian, e no caso da Rivian, seus prejuízos acumulados. Nos primeiros anos de operação, a Rivian estava acompanhando bem a Tesla, mas houve uma divergência. Até agora, estou apenas buscando mudanças de tendência financeira na Lucid ou Rivian. Até agora, esse ponto de inflexão não ocorreu. Se você vir manchetes sobre uma Chevy Silverado fazendo mais de 1.000 km com uma carga e batendo recorde, saiba que considero esse tipo de teste meio bobo. Eles maximizam tudo o que podem. Pneus a 80 PSI. Foram necessários 7 dias inteiros de direção. Mantiveram entre 32 e 40 km/h, usando técnicas de hipereconomia de combustível. Mas para o que vale, eles percorreram 1.059 milhas com uma bateria de 205 kWh. Imagino que muitos tenham visto o que ocorre com a Waymo, e deixei várias coisas de fora porque não vejo necessidade de criticar cada caso separadamente. Ultimamente têm ocorrido mais percalços com a Waymo, incluindo um caso em que um carro da empresa colidiu com um caminhão de bombeiros. Há um debate por aí, pessoas dizendo que esse caminhão de bombeiros estava indo na direção errada em uma rua de mão única e nós não temos imagens em vídeo. O caminhão de bombeiros atingiu o carro da Waymo ou foi o oposto? Mas o meu ponto é que esse é apenas um caso de muitos que têm acontecido nas últimas semanas. Então a pergunta que deve ser feita é: a Waymo está crescendo mais rápido do que talvez deveria? Esse vídeo foi compartilhado. Assim bem possuídos. É a coisa mais insana. Estamos em um Waymo, aqui debaixo do Mopac. Debaixo do Mopac, ele estava indo na direção errada. Ligamos para o suporte ao cliente que nos parou aqui e não deixou sair do carro. Você não pode falar com ninguém, nem dar instruções. Então acabamos falando com o suporte ao cliente, que nem sabemos quem é. Estamos falando com alguém, ficamos no carro até 5 minutos e 11 segundos e eu disse: vou entrar ao vivo no TikTok. Se você não deixar a gente ficar com esse Waymo, ele ainda vai continuar preso. É louco porque a maioria desses incidentes com o Waymo nem é noticiada pela mídia. E vocês sabem, eu estou torcendo pelo Waymo. Eu adoraria vê-los ter sucesso, mas tem um motivo pelo qual eu disse o que eu disse. O Waymo encerrará operações até 2028. O Waymo perde quase 1 bilhão de dólares por trimestre antes mesmo da Tesla atingir escala. Até 2028, a Tesla estará em todas as cidades do Waymo e em muitas outras, com mais veículos, preços mais baixos, viagens mais seguras e melhor experiência para o usuário. Na verdade, os únicos contra-argumentos que ouço são emocionais, sem relação com dados. As baterias de lítio, e especificamente as lítio-ferro-fosfato, têm recebido a maior parte da atenção ultimamente. Mas a Peak Energy, uma fabricante de baterias com sede em Denver, acabou de anunciar o lançamento do primeiro sistema de baterias de pirofosfato de sódio-íon NFPP em escala de rede nos Estados Unidos, que será o maior do tipo no mundo. Está sendo instalado em Aurora, Colorado. Agora não é um projeto enorme em comparação com o que vemos do lado do lítio, mas eles disseram que a implantação será de mais de 3 MWh. Mas este se destaca pelo design patenteado de resfriamento passivo, criado a partir da estabilidade térmica exclusiva das células NFPP. Com este, podemos dizer que o armazenamento de baterias de íon de sódio saiu do laboratório. O Los Angeles Ira está informando que uma quantidade significativa do cardápio no restaurante da Tesla foi removida.
Até agora, só 5 sanduíches, 2 acompanhamentos, 2 sabores de torta, milkshakes e alguns refrigerantes podiam ser pedidos. O chefe do Terra Ladrina, Eric Greenspan, disse ao Twitter por mensagem que o cardápio estará sempre mudando e que a alta demanda fez a equipe reduzir o cardápio para ganhar eficiência. Greenspan disse que surpresas e pratos especiais seriam adicionados de vez em quando. Outras coisas que foram removidas: salada do mercado, sanduíche clube, bolinhos de batata, biscoitos e molho vermelho, cookies de chocolate, opção de hambúrguer vegetariano e alguns itens do café da manhã, como waffles, que antes eram servidos o dia todo e agora só são servidos pela manhã. No geral, exceto alguns itens básicos na lanchonete, as coisas mudarão continuamente. Coy afirmou que investir $150 mil em ações da Tesla agora provavelmente te tornará milionário. Ao que Elon disse, acho que isso provavelmente está correto. Ações da Tesla subiram 3,62% e fecharam a dólares americanos 319,91, enquanto 1,29%. O volume foi 15% abaixo da média. Espero que você tenha um dia maravilhoso, por favor curta o vídeo. Se você gostou, pode me encontrar no X, link abaixo, e um enorme obrigado a todos os meus apoiadores no Patreon.